Olá, tudo bem? Me chamo Pastor Israel e estou aqui para trazer a você uma mensagem da Páscoa. Eu gostaria de pedir que você pudesse meditar nessa mensagem em relação a um Cristo vivo para um mundo morto. Nós sabemos, amados, que existem muitas pessoas que estão buscando vida nesse momento, mas outras pessoas também têm perdido a sua vida. Mas a verdadeira vida nós a encontramos em Jesus Cristo. Nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos ter uma vida com ele para de fato a gente ter então uma verdadeira vida. Muitos pensam que ainda Jesus está morto, mas Jesus não está morto. Jesus está vivo. E eu queria aqui lembrar você duas questões que são fundamentais no estudo da Palavra de Deus, no estudo das Sagradas Escrituras. E aí eu peço a você que você possa abrir a sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 13, versículo 37. A Palavra de Deus vai nos dizer em Atos, capítulo 13, versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ele ressuscitou. Por isso que é um Cristo vivo para um mundo morto. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Nós observamos nas Escrituras, no livro de Gênesis, você pode até ver aí na projeção, que Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, né? Bem destacado aí, o descendente dela. Este, o descendente, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós observamos aqui que logo nos primeiros versículos, capítulos da Bíblia, após a queda do homem, pois o capítulo 3 fala da queda do homem, nós encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí, quando nós passamos um pouco mais no livro de Gênesis, capítulo agora 12, versículo 3, vai falar ainda sobre isso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente pode ler ainda o capítulo 18, passando aí um pouco mais, versículo 18, que nos diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, dele serão benditas todas as famílias da terra. E ainda o capítulo 22, versículo 19. Na verdade, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18 diz: e a tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O que nós observamos aqui, queridos, é que ele, Jesus, é o grande descendente de Abraão, pelo que todas as nações são abençoadas em Jesus. Ele é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações, elas podem ter de fato a salvação vinda do Senhor. Por isso, nós queremos ainda destacar aqui que todas as nações são abençoadas em Abraão, no sentido de que dele descende a semente, o Messias, o Salvador. E lá no capítulo
22, versículo 3, nós observamos a figura do cordeiro substitutivo. O cordeiro que viria para substituir. O versículo 3 diz: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ali a gente vê Abraão indo para adorar a Deus e fazer o sacrifício. Verso 13, desculpem. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A ideia do substituto. Até mesmo quando Abraão recebeu a ordem de sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro substituto. Aquele cordeiro tomaria o lugar de Abraão e assim do seu filho Isaque, e assim a morte do seu filho seria poupada. Pensando na Páscoa, porque também isso, a Páscoa não se fixa somente ali, né? Ela tem um contexto anterior, mas também tem um contexto posterior. A Páscoa, como todo sacrifício do Antigo Testamento, apontava para o Senhor Jesus Cristo, né? Nós observamos em João 1:29 as seguintes expressões: no dia seguinte, viu João que no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós entendemos que a Páscoa apontava para Jesus. De fato, nós observamos que à luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Jesus, que seria o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós chegamos em Isaías 53, nós observamos ali o servo sofredor. E nós observamos que Deus usaria toda aquela situação de Jesus para prover para nós um sacrifício que traria, de fato, o perdão dos nossos pecados e que satisfaria a Deus. O próprio Isaías também profetizou que o Messias, o Emanuel, ele nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Miqueias, ele já então diz qual é o local do nascimento de Jesus. E esse local seria Belém de Judá. Então a Páscoa, ela apontava para Cristo, para o sacrifício do Cordeiro. E tudo que nós observamos desde Gênesis, que fala do descendente, até o nascimento de Jesus, como assim foi profetizado no Antigo Testamento, o sofrimento de Jesus, como assim foi profetizado em Isaías 53, tudo isso mostrava que Jesus ele havia sido profetizado no Novo Testamento, aliás, no Antigo Testamento. Mas também Jesus no Antigo Testamento. Como seria isso, pastor Israel? Ele deixou claro que o Antigo Testamento apontava para ele, né? Temos um texto aí em João 5,39 que nos diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são elas que testificam ou testemunham a meu respeito. Então ele estava falando com um grupo de judeus que eram altamente conhecedores do Antigo Testamento, mas
que não estavam crendo em Cristo, já que lá as Escrituras apontavam para ele, ensinava sobre ele e dizia que nele nós temos a vida eterna. Também nós temos um outro texto no caminho de Emaús, lá em Lucas, por gentileza, você pode abrir aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, por gentileza, versículo 25 até o versículo 27, que nos diz assim: E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então nós observamos aqui que Jesus, ele foi ali ao encontro daqueles discípulos no caminho de Emaús e explicou: olha, tudo o que acerca de mim está escrito está no Antigo Testamento. Creiam. Vocês precisam saber disso e precisam crer em mim. E é interessante que depois, no mesmo capítulo 24 de Lucas, Jesus declara ainda: são estas palavras que vos disse estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso nós encontramos no versículo 44. E quando os discípulos escutam isso, o entendimento dos discípulos se abriu. E que maravilha, porque eles compreenderam as Escrituras, que era importante eles terem essa informação de que a Escritura, ela precisa ser compreendida à luz do Antigo Testamento e à luz do Novo Testamento. Porque assim nós poderíamos entender que agora eles estariam acreditando de maneira veemente que Jesus foi profetizado e que ele agora cumpre aquilo que Deus assim usou os homens dele, da parte dele, para escrever. Mas o apóstolo Paulo também, no livro de Romanos, capítulo 15, ele fala do Salmo 69, versículo 9, um salmo que se refere a Jesus. E também ele escreve aos cristãos de Corinto e ele afirma que em Jesus se cumpre todas as promessas de Deus. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo agora 20. Então abra aí, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. A palavra de Deus nos diz: porque quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, as promessas foram cumpridas em Cristo. Eu poderia aqui ler outros textos do próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, que fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas ele fala que essa escritura é inspirada por Deus, e ele está falando do Antigo Testamento no texto. Em Hebreus, nós observamos que o escritor do livro aos Hebreus também utilizou o Antigo Testamento para demonstrar a superioridade de Cristo, a perfeição do sacerdócio de Cristo. E num dos pontos mais explícitos sobre isso, ele recorre aí à figura de Melquisedeque e o seu sacerdócio. De fato, meus irmãos, ele fala dele como um tipo de Cristo, o Melquisedeque, certo? E por fim, o apóstolo Pedro,
aonde nós observamos aqui que ele escreve que os profetas do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo os sofrimentos e a glória do Messias. E assim, queridos, que nós observamos aqui é que a salvação é pela graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Chegando ao nosso fim, depois de ver tudo isso, eu entendo que todos nós precisamos de algumas verdades bíblicas para as nossas vidas e acerca de nossas vidas. E você pergunta, quais são elas, pastor? A primeira, pensando na nossa história, Deus nos criou. Deus nos criou. A Bíblia fala que lá em Romanos, capítulo 5, você pode, por gentileza, abrir versículo aí 12. Pelo que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a nossa história é essa. Nós viemos de Adão. Porém, juntamente com isso, o pecado veio a nós. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso traz, de certa forma, uma consequência. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E isso traz a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, nós estamos perdidos. Mas quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas quem não está, está completamente perdido. A nossa nova história, porque ela pode ser mudada. Cristo veio para nos salvar, né? Nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 21, é um versículo bem conhecido daqueles que leem a Bíblia, diz, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Cristo veio nos salvar. Quando ele morre na cruz pelos nossos pecados, quando ele é sepultado, quando ele ressuscita e ele sobe aos céus, ele veio para nos salvar. Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 fala isso. Era necessário alguém morrer pelos nossos pecados. Não podia eu nem ser você, mas somente Cristo. Cristo é o Salvador. Lá no Evangelho de João, quando ele tem um encontro ali com os samaritanos, e após ele falar para aquela mulher, e ela testemunhar entre seu povo, o verso 42 diz, e diziam à mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Então Jesus é o Salvador do mundo. E você talvez queira vida, não apenas uma vida aqui na terra, pois ela passa, mas a verdadeira vida, ela está em Jesus. Creia em Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, pois ele é o único mediador. Lá em 2 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não são ídolos, não são santos, não sou eu, as minhas boas obras, a minha religiosidade, não. É Jesus Cristo. Porque ele é o único caminho que conduz eu e você ao céu. E quando nós cremos nele, nós temos vida, verdade e estamos no caminho. Por isso, concluindo esse nosso tempo aqui, meus queridos, eu queria dizer para você que você precisa, de certa forma, tomar decisões importantes. A primeira delas, crer em Jesus Cristo.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer no Filho, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu preciso dele na minha vida. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu preciso viver em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Pense um pouco nisso. Você quer vida? Você quer a verdadeira vida? A vida eterna? Hoje mesmo creia nas palavras de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, somente Ele, que poderá dar a você, a mim, a nós, a verdadeira salvação. E crendo nele, nós teremos de fato em nossas vidas o perdão dos nossos pecados. Nós teremos de fato em nossas vidas a salvação. E tudo isso quando nós cremos em Cristo. Deixo o último versículo aí, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí fica a pergunta para você responder. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela palavra, pedimos que nossas vidas sejam transformadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.